Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje eu vou abrir para você um aprendizado que eu tive há pouco tempo, há poucas semanas, mas que fez tanto sentido para mim que eu acho que pode te libertar de muita coisa que você pensa e sente por aí. Vamos lá. Eu dei o nome desse episódio de Controlar os resultados de tudo só te deixa mais ansiosa. E eu dei esse título porque talvez seja um lembrete para mim mesma do quanto eu não quero mais ser ansiosa e desesperada pelos resultados. Porque nos últimos anos eu fui essa pessoa e eu só me distanciei do Criador e eu só me machuquei. Porque não existe nada pior do que uma mente que está a todo momento ansiosa e desesperada, sem confiança em Deus. E hoje eu vou te explicar de um jeito, isso que eu aprendi, que vai fazer tanta diferença, que vai mudar e te dar paz. Porque hoje o que eu sinto é paz total. Eu sempre achava que as coisas tinham que acontecer do meu jeito. Então eu acreditava que eu fazendo tudo certo, como alguém tinha me dito que eu deveria fazer, que eu ia, obviamente, ter o resultado que eu queria. Eu acreditava que se eu fizesse X, eu ia ter X do jeito que eu queria, no momento em que eu queria, da forma como eu tinha estabelecido. E as coisas não são assim. Talvez você, hoje, no seu relacionamento, você está querendo que o seu marido te trate de um jeito específico, no momento específico, da forma específica. Você quer que ele te dê sempre o presente específico, que te fale as palavras específicas. Você quer que ele se comporte do jeito que você acha que ele deve se comportar. E você está tentando controlar o resultado do seu relacionamento. E não outras coisas. Mas para que a gente entenda isso de fato, eu quero que você se lembre sobre o agricultor. Vamos voltar à terra? O agricultor, quando ele planta, a única coisa que ele tem de fato em suas mãos são as sementes. Ele vai então plantar e vai semear. Mas ele não tem a garantia de como será feita a colheita. A Bíblia garante que haverá colheita. A colheita ela é algo obrigatório. Se você observa na natureza, sempre vai ter colheita. Mas o jeito dessa colheita, você não tem como garantir 100%. Vamos então olhar, vou pegar aqui. Vamos então olhar algumas passagens para a gente entender isso muito bem. Mateus 3-9 diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador mostra pra gente que o semeador só tinha controle sobre a semente e não sobre a terra e todas as circunstâncias que aconteceram. Ele não tinha influência sobre o sol, sobre a chuva, sobre as pragas, sobre o pedregulho, sobre a terra boa. Ele não tinha influência sobre isso. A única missão dele era garantir que as sementes ficassem plantadas na terra. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos para a próxima leitura. Marcos 4, a partir do versículo 26. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada
porque está chegada a ceifa. Essa é mais uma parábola sobre semente. E dessa vez, é para a gente saber que aqui diz que não sabendo ele como. O homem, nós não sabemos como uma semente brota e cresce. Nós não sabemos como é o solo. Nós não sabemos sobre a chuva e o sol. Nós só temos poder sobre a semente. Então eu estou te trazendo tudo isso para que você veja o que eu aprendi e o que eu espero que você aprenda depois desse vídeo. Nós temos o poder sobre a semente. E a semente é a nossa própria vida, o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas ações. É sobre isso que nós temos o poder. Nós não temos poder sobre os resultados finais. É claro que nós sempre vamos colher algo, mas como essa colheita vai acontecer, em quanto tempo ela vai acontecer, sobre ao que ela vai sobreviver ou não, isso não depende de nós. Para ser mais clara possível, a você compete o seu comportamento e as suas ações e a sua fala diante do seu marido, mas não compete o resultado final do relacionamento de vocês. Você faz a sua parte. O resultado final é com Deus. Pense agora em relação a trabalho, a sustento. Você faz a sua parte. O resultado final compete ao Criador. Se você vai colher 1, 100, 200, 300, isso não é com você, é com o Criador. E eu sei que a gente vive num mundo onde é o mundo das metas, da alta produtividade. Todo mundo quer ser super produtivo. Mas nós que pensamos com a mente do reino, temos que nos lembrar que quem garante a nossa colheita é Deus. E como essa colheita será, também é com Ele. Por mais que você faça planos infalíveis, você pode não ter resultado nenhum nesses planos, porque a colheita é com o Criador. Veja, o semeador, ele coloca a semente na terra, mas se não tiver chuva enviada por Deus, nada vai acontecer. Se tiver um sol extremo e tiver seca, não vai florescer. Por quê? Porque essas coisas não dependem dele, depende do Criador. E isso me deu paz para entender que cabe a mim apenas fazer a minha parte. Eu não tenho poder sobre os resultados. Ficar forçando o resultado, ficar querendo de forma imediata um resultado, ficar querendo no meu tempo, nos meus termos, eu estava ficando adoecida mentalmente, de tanto pensar nos meus resultados. A minha parte, o que me cabe, é fazer o meu plantio, é plantar as minhas sementes. Eu, por exemplo, que trabalho no online, eu planto a minha semente quando eu faço esse vídeo, quando eu faço meus vídeos para o TikTok, quando eu escrevo no Substack. Essas são as minhas sementes. Quando eu tenho prontos os meus produtos, quando as minhas aulas estão prontas, quando eu tenho produtos incríveis, essa é a minha parte, essa é a minha semente. O resultado disso compete ao Criador. Se eu vou vender hoje 1 ou se eu vou vender 30, está nas mãos de Deus. Quantas pessoas investem caminhões de dinheiro e não vendem? Quantas pessoas fazem lojas incríveis nas ruas e não vendem? Porque depende do Criador. E no casamento também é assim. Na criação de filhos também é assim. Você está plantando no coração do seu marido. O seu papel é pegar a semente e plantar. O seu papel é ter um comportamento que semeie na vida do seu marido. O resultado, como vai ser,
você não tem 100% de precisão. Você, como uma mulher virtuosa, pode buscar ter um ambiente leve, um ambiente de paz. Mas, se ele vai ficar ou não no relacionamento, não depende de você. A questão é que nós não podemos fixar os nossos olhos no resultado. Nós temos que fixar os nossos olhos no plantio. No que a gente planta hoje, aqui e agora. A gente só vai mudar o futuro quando a gente muda o presente. Olhar para trás também não adianta, para o passado. Nosso papel é o presente, é o hoje. O que eu posso fazer hoje? Lembre-se da pergunta que Deus fez para Moisés na sarça ardente. Moisés, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? E ele tinha apenas um cajado. E do cajado, Deus mostrou um milagre. É isso que nós temos que fazer. O que você tem nas suas mãos hoje? O que você pode fazer hoje? É isso que compete a você. O resultado, o como vai ser, o como vai acontecer, isso é confiança em Deus. O seu papel é confiar de que se Ele te deu a semente, haverá uma colheita. E se a colheita não for boa, Nicole? E se a colheita for ruim? E se não dar frutos, como na parábola do semeador? A gente precisa se lembrar que tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. Emuná, fé genuína em hebraico. Se não frutificar, se as plantas murcharem, isso é para bem, isso tem um propósito e isso vem do Criador. Nosso papel é agradecer a Deus por esse resultado e saber que se esse resultado veio agora, é porque Deus assim o quis, porque de alguma forma isso vai nos transformar para que a próxima colheita seja melhor, seja incrível, seja uma colheita nunca vista. E aí, para encerrar, eu quero deixar para você Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, a gente deve fazer a nossa parte. A gente não deve se esquivar, a gente não deve falar, então eu não vou fazer nada. Não, a gente faz a nossa parte, mas sabendo que a gente não sabe qual é a semente que vai prosperar. A gente não sabe o que vai dar fruto. Se é aquela, se é esta ou se são ambas. Se são igualmente boas. A gente não sabe. Então você planta uma semente no coração do seu marido hoje e planta outra daqui a pouco e planta mais uma daqui a pouco, porque você não sabe qual delas irá frutificar, qual delas irá crescer. Mas tenha a convicção de que a colheita é obrigatória. Ela vai acontecer, não do seu jeito, do jeito do Criador. Tendo essa convicção, tendo essa emuná, a vida fica mais leve. Para mim, tudo mudou depois que eu tive essa clareza. Eu não devo me apegar aos resultados, mas eu devo entender que para onde eu quero chegar, eu tenho sementes que eu preciso plantar. Um último exemplo. Você quer muito emagrecer, mas você não pode acordar hoje e já tá magra. Você vai ter que plantar uma semente por dia. A semente do treino todo dia. A semente do não para o chocolate todo dia. A semente da disciplina todo dia. E é dessa forma que você vai chegar à sua colheita lá na frente. Entende que quando a gente se apega ao resultado, a gente fica maluca? Entende que quando a gente se apega ao resultado, a gente quer controlar o incontrolável? Quando a gente quer logo o resultado, a gente não
se lembra que Deus pode dar resultados maiores do que a gente imaginava. De que Deus pode fazer coisas muito mais grandiosas do que se a gente colocar a mão em tudo. Se a gente quer logo o resultado, se a gente acredita que pode controlar o resultado, a gente se esquece do Deus a qual a gente serve. A gente se esquece de confiar, porque você não é Deus. Eu não sou Deus. Deus é Deus. E a gente deve confiar nele, de que ele está vendo a nossa sementinha sendo plantada todos os dias. Então não se apegue ao que ficou para trás e lembre-se de olhar para frente, mas plantando no hoje. É fazendo no hoje que você muda o futuro. É fazendo no hoje que as coisas serão diferentes amanhã. Plante com sabedoria e não deixe de plantar, porque a colheita ela vai chegar, mas o resultado vem apenas pelas mãos do Criador. Não precisa ficar ansiosa. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Eu espero que isso te traga a leveza que você precisa, assim como eu precisei também. E hoje eu vivo um momento muito mais leve de vida sabendo disso. Escreve aqui embaixo para mim o que você achou desse episódio, como foi para você, e eu te espero no próximo. Tchau, tchau!